Para quem está aqui e não me conhece ainda, meu nome é Roberto Bassi e eu ajudo empresários e empresárias, obviamente, a aumentarem os seus lucros em mais de 100% nas suas empresas e ainda assim, embora pareça que vai se trabalhar mais, em deixarem de ser escravos do seu próprio negócio. E o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com isso, né? Nós vamos falar sobre processos, a importância de ter os processos desenvolvidos na sua empresa, ter os processos desenhados no seu negócio. Então, vamos lá, começando, como eu sempre gosto aí de começar, para a gente poder estar dando uma alinhada aqui em tudo. Só vou dando aqui uma última olhada. Boa noite, Marlene, boa noite de Jorge, obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui no YouTube também. Mente Empresarial que já está ativa toda a equipe. No YouTube também estamos ativos. Enfim, então para deixar todo mundo aqui, vamos começar para todo mundo ficar no mesmo passo, na mesma página. Às vezes aqui estamos falando com as primeiras vezes aí com algumas pessoas. O que é então construir um processo, né? Como que funciona isso daí? Podemos dizer que a construção de um processo é a forma que utilizamos de fracionar as diversas atividades que compõem a construção de um produto ou a solução de um problema, sempre com o objetivo de aumentar, quando fazemos essa divisão, a especialização na atividade, naquela fração de atividade, naquele estágio, de forma a garantir a qualidade e consistência na entrega do seu produto ou serviço. Basicamente, esse é o conceito, né? O que seria construir aí um processo. Ou seja, é fracionar em pequenos estágios, onde as pessoas que atuam nessas fases, nesses estágios, se especializem, garantindo então aí uma consistência maior na entrega do produto. Mas o que isso quer dizer mais na prática, né? De uma forma bem simples, quer dizer que o meu produto ou serviço que está sendo executado, ele será sempre da mesma forma. E principalmente ele será entregue de acordo com o que foi vendido para o seu cliente. E com isso você elimina surpresas e desacordos que normalmente são assim os fatores que causam aí a baixa avaliação dos clientes em relação às empresas, né? As insatisfações em relação às empresas. Porque normalmente o cliente compra alguma coisa e recebe não tão igual aquilo, ou às vezes você entrega um produto numa categoria, ou entrega fora do prazo, enfim, tudo isso acaba gerando uma insatisfação nos seus clientes. Isso é justamente isso, né? São as expectativas ou as promessas frustradas para os seus clientes que acabam causando tudo isso daí. Então, o desenho de processos na sua empresa vai te ajudar muito a você construir melhor essa qualidade, né? Essa consistência do seu produto ou serviço. E para que serve então ter processos no meu negócio, né? Qual que é o principal ganho que eu tenho com isso? Com a construção dos processos do meu negócio, fica muito mais fácil de identificar onde podem ocorrer possíveis falhas. Essas falhas quando ocorrem a execução no desenvolvimento, na construção do seu produto ou serviço. E além disso, ter esses processos desenhados permite que a empresa trabalhe de uma forma muito mais previsível, muito mais organizada e dentro de parâmetros pré-estabelecidos, evitando dessa forma variações que acontecem ou que podem acontecer, principalmente pelas percepções e ações das pessoas, dos indivíduos que atuam no desenvolvimento dessas atividades, da construção desses produtos. É claro que toda essa eficiência do processo está diretamente ligado às pessoas que executam o processo. Mas, inclusive, quando você faz esse fracionamento das várias etapas de um processo, ele vai ajudar, inclusive, a desenvolver as pessoas a ficarem melhores na atuação em vários estágios desse processo. Então, basicamente, né, para que serve o processo? Para justamente dar consistência, robustez e você consegue fazer um sequenciamento, uma identificação de possíveis inconsistências que possa ter no seu produto. Mas por
quê? Então, já que tudo isso é tão bom, vamos chamar assim, ou aparentemente tão bom, normalmente muitos donos do negócio, muitos empresários demoram em agir, em desenvolver os processos nos seus negócios. Alguém saberia me dizer o porquê isso pode acontecer? Ou porquê isso acontece nas empresas? Por que então não se tem ou não se desenvolve os processos de uma forma mais consistente nas empresas? Normalmente, nesse aspecto, nós temos aí algumas crenças, algumas verdades nas nossas cabeças que acabam nos levando a ter ou a não ter as ações, as atitudes necessárias para tomar essas ações. E acabam se transformando, inclusive, em desculpas para que você não se desenhe os processos. E tudo isso acaba por gerar aí algumas confusões e distorções no entendimento dos benefícios de se construir os processos. E tudo isso acaba impactando diretamente no dia a dia das equipes que trabalham na empresa, se você já tem alguma equipe, e estou falando de poucas pessoas, né? Estamos falando aqui das pequenas e médias empresas. Impacta diretamente no potencial de crescimento da empresa, de desenvolvimento e, consequentemente, na qualidade de vida dos donos e donas do negócio. E vocês vão entender mais para frente por que isso acontece. Temos aí, como eu falei, várias desculpas, várias verdades que acabam tendo na cabeça dos donos do negócio. Mas eu vou destacar aqui dois principais, que são os que, normalmente as justificativas que eu recebo quando a gente fala em implantar processos na empresa. Então vamos lá. Uma que sempre aparece, vamos ver se essa frase faz sentido para vocês ou para algum de vocês aqui. Cara, gasta muito tempo para fazer isso. Na verdade, eu e a minha equipe, né, caso eu tenha, já sabemos o que temos que fazer. Eles são experientes e qualquer problema eu vou lá e resolvo. Cara, é um tipo de frase, né, de afirmativa que eu consistentemente acabo ouvindo das empresas quando começamos a desenvolver normalmente esse tópico nas organizações. E muitas vezes, né, até essa mesma afirmação, ela é substituída por um simples não tenho tempo. Basicamente, não tenho tempo. E aqui eu sou obrigado então a trazer uma verdade, né, para você, dono do negócio, para você que está aqui agora acompanhando esse nosso bate-papo, que é o seguinte. Eu sou obrigado a dizer que você então vai continuar sem tempo. E pior, com tendência a ficar cada vez mais sem tempo. Caso você já não esteja sem tempo, você tenha qualquer crescimento na sua empresa. O fato é que você não pode dar qualquer garantia no seu produto, porque você está justamente sem os processos, que vai tomando o seu tempo, que gera uma instabilidade na sua empresa e que isso vai aparecer lá nas inconsistências do seu produto, que fragiliza você em dar garantias ou se sentir tranquilo em dar garantias no seu produto. Além disso, você pode estar correndo um grande risco de alguém da sua equipe, ou até você mesmo, que possa não estar na empresa, que possa estar fora da empresa, ou precise estar fora da empresa por um longo período. Então aí vem a pergunta, né? E aí? Se tudo está na cabeça de vocês, na cabeça sua, dono, na cabeça de alguém ali da sua equipe no processo, e você ou essa pessoa precisa estar fora da sua empresa por um longo prazo, um longo período. O que acontece com as suas vendas? E o que acontece com a entrega dos seus produtos? E o que acontece com a satisfação dos seus clientes? E mais ainda, qual vai ser a continuidade do seu negócio se essa ausência for mais longa do que se esperava? Como fica isso? E quais são os reflexos dessa ausência na sua empresa? Né? Até na sua família, se for o caso. Muitas vezes, uma ausência muito longa pode causar, inclusive, o fechamento da empresa. Qual que é o impacto na sua família? Então, veja que, na verdade, essa pode ser um grande risco, né? Um grande risco que você está colocando toda uma construção que você fez da sua empresa simplesmente porque você passou a não desenhar um processo, que
que você passou a não registrar o que precisa ser feito e a sua empresa fica muito fragilizada sobre esses aspectos. Uma outra justificativa é uma afirmação também que normalmente eu ouço quando eu converso, é o seguinte: eu não quero burocratizar a minha empresa, né? Isso daí vai causar grandes problemas. E aqui que está uma grande confusão. Aqui é a confusão que é gerada na cabeça de muitos donos de negócio, basicamente por uma visão antiga do que é a percepção de construir um processo. Ou às vezes a pessoa nem tenha visto isso no passado, mas ouviu alguém falar, alguém comentar que construir processos tira a criatividade, tira a liberdade das pessoas de agir, que a minha empresa é pautada pelo relacionamento humano e que não dá para construir processos nesse formato. Veja que tudo isso são outros tipos de crenças e desculpas que impedem você de criar uma empresa consistente na sua operação, nas suas entregas. Então, na verdade, a construção de um processo ele vai totalmente, vamos dizer assim, contrário a essas afirmações. Por quê? Construir um processo em nenhum momento tem o objetivo ou é para tolir, né? Não deixar a criatividade das pessoas agirem na empresa. E muito menos a criatividade das pessoas não é motivo para que você não tenha processo nas suas organizações. Ou seja, na verdade elas precisam andar juntos e se complementando. Então, a construção desse processo na sua empresa, ela não se encerra quando se acaba. Peraí, Roberto, ficou meio esquisita, né? Como assim, né? Ela não se encerra quando acaba? É só aqui um trocadilho para falar o seguinte: a construção desse processo, esse desenho, ele tem que estar sempre tendo reavaliações, sendo corrigido, sendo atualizado, inclusive com as ideias que podem vir das equipes, com as novas tecnologias que vão surgindo, inclusive com as modernizações e atualizações dos seus produtos ou serviços. Então, o processo que é desenhado uma primeira vez, não é que ele é desenhado e para por aí. Ele tem que ter um processo também, né, uma cadência de renovação para que ele seja sempre o mais atualizado possível para trazer os melhores resultados necessários. Então, veja que então uma coisa, criatividade, não pode impedir a outra, construção de processos e vice-versa. O que na verdade o processo faz na empresa, o que busca cuidar, é que não aconteça de cada um, a cada dia, simplesmente chegue na sua empresa com uma pretensão, e até positiva, tá? Não estou dizendo que tem a maldade nisso, de tentar mudar algo ou fazer algo diferente na sua empresa. Isso cria instabilidades na sua forma de produzir, na sua capacidade de entrega dos seus produtos, que vai estourar lá no seu cliente, que pode estourar lá no seu cliente. Esse é o risco que se tenta evitar quando você desenha processos. É uma forma de você, mesmo quando você cresça a sua empresa, que você tenha uma consistência na entrega dos seus produtos, dos seus serviços, do seu atendimento e coisas do tipo. Ok? Então, quais então os benefícios com tudo isso, né, com toda essa base que estamos comentando? Quais os benefícios para a empresa? Quais os benefícios para o negócio em ter esses processos bem desenhados? Estou aqui acompanhando, não sei se alguém tiver algum comentário, alguém quiser falar alguma coisa. Estou vendo aqui Alex Matias, obrigado pela presença, legal aqui. Se tiver mais alguém aqui também pode dar um oizinho, dar um ok se tiver algum comentário. É sempre bom a participação de cada um de vocês. Mas então vamos lá. Quais os benefícios então para a empresa e o negócio em ter processos bem desenhados? Bom, os primeiros benefícios para o negócio, eu até já acabei de comentar, né? Ou seja, estamos falando de consistência, estamos falando de qualidade, mas eu vou aqui dar uma ampliada nisso e vou destacar 4 principais benefícios que a empresa tem quando passa a ter o desenho, a construção, a consistência do desenvolvimento dos seus processos, né? Dos seus passo a passo, para a gente falar aí de uma forma até mais simples, né? Primeiro benefício,
Como você tem um controle maior das ações que estão sendo executadas, a consistência e a qualidade do seu produto é muito mais estável. Comentei isso agora há pouco, ou seja, você tem muito mais certeza, muito mais segurança que aquele seu produto, aquele seu serviço lá no final da história que está sendo entregue ao seu cliente, ele está alinhado, está dentro de parâmetros já pré-estabelecidos e tudo dentro de controles. Você não, como regra geral, não deve ser surpreendido por grandes problemas no seu produto. E o que é o benefício que vem embutido isso daí? Dessa forma, com essa consistência, é possível você usar de forma muito mais segura para você, para você dono do negócio, para a empresa, uma das ferramentas mais fortes para se aumentar as vendas do seu negócio, que é a garantia do seu produto ou serviço. Você fica muito mais tranquilo para dar a garantia, você fica muito mais tranquilo para destacar as garantias do seu produto quando você tem um processo de produção, um processo de entrega, um processo de controle, enfim, processos da sua empresa que garanta essa entrega do produto com essa confiabilidade. Eu vou aqui usar, conforme for falando, vou usando alguns exemplos para talvez deixar um pouco mais tangível essa ideia. E aqui no caso do processo desse primeiro controle das ações, acho que talvez um exemplo que fica mais claro e mais forte para todos das empresas é a indústria automobilística. Essa talvez seja aí um exemplo mais visível a todos da eficiência que acontece dentro de uma linha de montagem de veículos. Veja que a consistência dos produtos, veja que a consistência da entrega dos produtos, ou seja, ele segue um padrão, você sabe do que vai receber, quais são as cores, o que tem, o que não tem, quais são os banhos, enfim, o consumo do veículo, você tem todo um perfil do carro que você vai receber e isso é garantido em todos os produtos. E com isso, a montadora consegue dar garantias várias nos seus carros, consegue dar aquela garantia de carroceria de mais de 1 ano, pode dar até outras garantias que de certa forma são quase que vitalícias ao produto, caso tenha algum tipo de problema. E qual que é o benefício para a empresa nisso daí? Para a empresa, o que ela consegue fazer além, com esse controle do processo? Caso venha a ter algum problema no produto, ela consegue facilmente identificar aonde ocorreu aquele produto. Poxa, teve um problema, estamos aqui falando de carro, na pintura XYZ da carroceria. Poxa, isso daqui acontece em tal local, foi em tal momento, ou seja, consegue-se facilmente identificar o que ocorreu e onde ocorreu. Consegue identificar qual é o lote quando tem algum problema, haja visto anúncios de recalque que aparecem na TV, consegue identificar qual é o fornecedor. Veja, então tudo isso porque existe um processo muito robusto de gestão de cada etapa da construção, no caso de um carro. E nós estamos falando, na construção do carro, de mais de 3.000 componentes, estamos falando de centenas de fornecedores e estamos falando das fábricas de altos volumes, uma General Motors, uma Fiat, uma Chrysler, uma Volkswagen, que produzem hoje em torno de 2.000, 2.500 carros por dia, com possibilidades de fazerem muito mais todo dia. Então veja como existe uma consistência na entrega desses produtos pautado em um processo muito bem controlado. Então esse é o primeiro benefício. O outro benefício, o segundo benefício que eu quero destacar aqui, é a redução de custos no seu negócio. Com essa divisão de todo o processo em atividades muito mais elementares e simples, é possível você ter pessoas com menos habilidades na sua empresa e, consequentemente, com custos menores de contratação. E isso não quer dizer que o seu produto vai ser pior. Isso quer dizer que, como o processo está desenhado de uma forma que ficou tão simples, que qualquer pessoa, sem qualquer nível ou exigência maior de especialização, consegue atuar naquele processo com excelência, consegue atuar naquelas atividades com excelência, entregando um produto com a qualidade prometida, vamos chamar assim, com a qualidade esperada dos seus clientes. E de novo, um bom exemplo disso daqui que é visivelmente percebível
é o funcionamento, por exemplo, de uma loja do McDonald's. Veja como que funciona, que basicamente você tem vários jovens, até juvenis, trabalhando sem uma grande formação, basicamente ali quase tendo o seu primeiro emprego fazendo a construção, né, a linha de produção dos lanches. Como que funciona aquilo ali? Basicamente você tem um líder com um pouco mais de experiência, mas as pessoas sabem exatamente quanto tempo, né, tem que pegar a batata numa temperatura X, o óleo tem que estar numa temperatura Y, a batata fica fritando por quanto tempo, o hambúrguer frita tanto tempo por um lado, frita tanto tempo do outro, aí se coloca a alface e assim sucessivamente. Ou seja, existem ali processos que são seguidos e que fazem com que o produto seja entregue sempre com as mesmas características. Então, isso você consegue ter volume de entrega e consistência e qualidade do seu produto a um baixo custo. Um outro benefício em você ter esses processos bem desenhados na sua empresa, então vamos para o terceiro tópico, é a capacidade e possibilidade de multiplicar a sua operação. Como você já construiu um processo, já começa a ter resultado, esse processo ele pode ser ensinado e reproduzido com facilidade. Então, e o que é isso daí? Essa é justamente a base do desenvolvimento das franquias. O que as franquias fazem é, depois de um teste, né, de um modelo testado e comprovado que dá resultado, o que eu faço? Eu começo a comercializar essa minha forma de conduzir um negócio, né, de gerar resultados com o negócio. E quem compra a franquia são pessoas que sabem fazer? Normalmente não. São pessoas que não sabem fazer. Ou seja, eles vão aprender um processo para poder fazer a entrega desse produto. Então, a alavancagem e o conhecimento, esse processo bem desenhado, ele te permite alavancar o seu negócio. Tá? E o quarto, para a gente finalizar então esse ponto aqui, né? Existem outros, mas eu estou indo aqui nos principais, é que justamente com essa facilidade, essa divisão em várias etapas do processo, ele cria uma facilidade de treinamento, uma facilidade de desenvolvimento das pessoas que atuam ali naquele estágio. E mais do que isso, a empresa tem vou chamar assim, de um patrimônio que é justamente esse formato que funciona perfeitamente gerando resultados para o negócio. Não sei se vocês percebem ou têm percebido qual tem sido os produtos mais vendidos na internet ultimamente. Na internet. O que é? Como fazer, como conseguir, como montar, como. O que é esse como? É o fazer, é o processo. Como fazer XYZ para atingir tal coisa? Como montar XYZ para ter tal resultado? Ou seja, tudo isso são processos. Por exemplo, como eu falei, eu tenho um processo onde eu ajudo donos de negócio a pelo menos duplicarem os resultados, aumentarem em 100% os lucros da sua empresa. Eu tenho uma outra atividade, um outro produto, vamos chamar assim, que é também mais direcionado para vendas, que é justamente a possibilidade de você que trabalha no varejo de fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. É possível você fazer 30 dias de vendas em apenas um dia. Não é interessante isso daí? Mas basicamente ele é processos passo a passo que precisam ser seguidos para que se atinja esse resultado. Sem seguir esse passo a passo, o resultado não acontece. Enfim, veja que nós estamos falando, no meu caso, de uma empresa de serviços. Eu dei um exemplo de uma indústria, dei exemplo de uma outra, né, de um comércio, e assim, isso cabe para vários tipos de negócio. E aí, justamente aqui vem o ponto que deve estar na cabeça de alguns aí, né? Aquela vozinha na cabeça que está ali dizendo: poxa, mas esses exemplos que o Roberto está dando são de empresas grandes, de empresas estruturadas. Mas eu aqui, poxa, eu sou pequeno, não tenho toda essa estrutura. Puta, será que isso serve para o meu negócio? Será que isso cabe para o meu negócio? Então aqui, antes eu vou tomar uma água.
Ou seja, será que isso serve para o meu negócio? Bom, aqui então eu vou sugerir o seguinte. Para quem já assistiu vai saber do que eu estou falando, mas se alguém não assistiu, eu sugiro que assistam então um filme chamado Fome de Poder. Tá? Esse é um filme que mostra o crescimento, o surgimento da rede McDonald's e ele, entre outros aspectos, né, que eu não vou entrar no mérito ali de como cresceu esse negócio, mas essencialmente a sacada da pessoa que começou ali o McDonald's, que deu a alavancagem, foi ter identificado e aprimorado uma forma de construir os lanches que poderia ser facilmente replicado. Basicamente foi isso. Essa foi os primeiros passos do McDonald's. E aí o que ele fez? Começou a procurar empreendedores que gostariam de ter um negócio nesse formato, e aí tem todo um desenrolar da história, com aspectos aí de negócios, outras vertentes. Mas a base foi um modelo de fazer lanche seguindo processos. Reduziu-se a sua gama de produtos e focou-se em alguns produtos muito bem feitos, com processos, com etapas muito bem definidas. Tá? Então, essa é a base. Mas isso serve para o negócio? Isso para dizer o seguinte, isso serve para o meu negócio? Cara, eu digo então o seguinte, que indiferente do seu negócio, do tamanho, do segmento, se é indústria, se é serviço, se é comércio, enfim, você deveria começar agora a desenhar os processos da sua empresa. Principalmente porque nesse momento você tem, ou talvez tenha, ainda um tempo disponível para você construir isso e garantir a possibilidade e a capacidade de crescimento da sua empresa. Principalmente se você tem a pretensão de fazer a sua empresa crescer e se desenvolver atingindo aquela ideia, talvez aquele sonho, aquele projeto que você tem ou tinha em mente lá quando você começou. Seja lá há 10 anos atrás, há 30 anos atrás ou há 1 ano atrás. Qual era o projeto? Aonde você quer chegar com o seu negócio? Eu te falo que, entre outros aspectos, um dos principais é você construir processos que te permitam alavancar e crescer de forma consistente o seu negócio. Ok? Então, processos servem para todos os negócios. Todas as empresas, todos os tipos de negócios possuem as suas rotinas e são elas que precisam ser sistematizadas, precisam ser colocadas de uma forma rotineira e sistematizadas. E quando você constrói esses processos, fica muito mais fácil para você dar o próximo passo, que é justamente automatizar, né? Você utilizar de tecnologia nesses processos, inserir tecnologia que agiliza com confiabilidade a execução desses processos e com isso você consegue potencializar os benefícios de alavancagem, conseguir fazer muito mais em menos tempo e com redução de custos no seu negócio. E qual que é a consequência disso tudo? Mais lucros para você, dono do negócio. Essa é a base que vai fazer você construir um negócio de lucratividade a médio e longo prazo. Poxa, Roberto, tudo muito legal, tudo muito bom, mas aqui na minha empresa eu quero fazer e por onde eu começo? Então aqui eu quero falar para vocês então os passos iniciais, por onde você pode começar a fazer isso no seu negócio hoje. No seu negócio de 1 pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 40 pessoas, se você não tem ou se você já tem, precisa aprimorar, pega o caderninho aí, eu acho que é um bom momento você pegar o caderninho e anotar tudo para que você possa começar a fazer isso amanhã. Já amanhã ou até hoje já começar a pensar sobre esse aspecto. Bom, como qualquer ação que tenha como foco ter retornos ou desenvolver alguma coisa, tudo começa com investimento. Você precisa primeiro investir para ter o retorno depois. Dificilmente essa sequência vai mudar. Primeiro se investe e depois tem seu retorno. E nesse caso não é diferente. Você vai ter que primeiro investir. Mas o ponto positivo aqui desse investimento é que ele não é um investimento que vai impactar no seu caixa. Nós não estamos falando de investimento financeiro, ou pelo menos não é em grande monta. Ele não é em grande quantidade. Ele é um investimento do seu tempo e da sua dedicação.
E se você está no momento da sua empresa, que normalmente são os primeiros anos, os primeiros estágios que você tem mais tempo disponível, esse talvez seja o momento de você já começar a pensar em construir os processos na sua empresa. Se você já é uma empresa com mais tempo e tem muito mais já consistência, talvez até já tenha alguns processos, talvez seja o momento de você entender e fazer atualizações nela ou ver como que isso está hoje ajudando nos resultados da sua empresa. Mas vamos lá. Então vamos pensar no passo 1. Como eu disse, o primeiro aspecto é o seu tempo, a gestão do seu tempo. Então, o passo 1 seria que você reservasse um espaço de tempo na sua agenda, na sua semana, para se dedicar a desenvolver essa ação, para desenvolver essa estrutura de processo da sua empresa. Como eu já falei até em outros encontros, eu sugiro que esse início, esse espaço que você precisa separar na sua agenda, seria de alguma coisa em torno de umas 5, 6 ou 7 horas. Começar com 5 horas por semana. Então, pega a sua semana e separa na sua agenda, na sua semana, 5 horas. Pega 2 horas num dia, 3 horas no outro, um meio período. Eu até sugiro que faça mais ou menos assim como eu estou falando, para que você não tenha muito tempo de parada e isso te dá muito mais produtividade e profundidade para desenvolver o processo. Com o seguinte cuidado, você precisa separar a agenda, mas precisa ter a disciplina de seguir a agenda, porque senão também não adianta você separar e não seguir, obviamente você não vai ter os resultados. Então, cuidado de novo com as desculpas e situações que podem te tirar dessa disciplina. O passo 2, com esse tempo já definido, o que você vai fazer? Procura na tua empresa aquele processo que tome mais tempo no seu negócio, que demanda muito tempo das pessoas, ou mesmo seu na sua empresa, ou que causa mais problemas na sua empresa, aquela parte que sempre está te trazendo dor de cabeça, né, no atendimento ao cliente, em recuperação de peças, em retrabalhos, coisas do tipo, ou aquilo que gera mais impacto no seu resultado. Dá uma parada para pensar nisso daí. Provavelmente você vai até encontrar algum processo que vai agregar essas 3 características que eu falei. Provavelmente, a hora que você parar para pensar e refletir sobre as diversas atividades que tem na sua empresa, no seu negócio, você vai encontrar uma. É uma que eu sugiro que você comece, que tenha o maior impacto possível nos seus resultados. Quando eu chego nas empresas, uma que normalmente eu sugiro para se iniciar é o processo de faturamento. Esse normalmente ele é o processo que tem muitas travas, muitas idas e vindas e chega a impactar diretamente no ponto crucial, né, eu sempre brinco que é no lubrificante da empresa, que é o caixa da empresa. Que muitas vezes você faz a venda, mas não consegue faturar, porque você tem falta de informação, às vezes você não tem um produto no estoque, ou tem um produto, mas está faltando um complemento, ou enfim, N situações que impede você de transformar aquela venda fechada em dinheiro no caixa. Então, eu sempre falo, cara, se você tem dúvida, olhe o seu processo de faturamento. Desde a hora lá que entra um pedido, que tem uma confirmação de pedido, até a hora que ser emitida a nota fiscal, e se você quiser dar um passo a mais, até a hora que o dinheiro entra efetivamente no seu caixa. Mas aqui é uma sugestão, você tem que olhar para o seu negócio, porque pode ser que você tenha um ótimo processo de faturamento e tenha algum outro processo que esteja atrapalhando. Então, é você que tem que identificar esse processo. Pode ser que seja a entrega do seu produto, pode ser que seja o atendimento do seu cliente, pode ser que seja o processo exatamente de construção do seu produto, da prestação daquele serviço. É isso que você precisa identificar. Então, o passo 2, identificar o processo. O passo 3 identificou qual que é esse processo que você vai atuar? Faça o caminho da informação. Vai passo a passo, desde o seu início até o destino, onde aquela informação chega e qual o resultado que ela precisa produzir. Verifica quais são as pessoas envolvidas, os tempos, os documentos necessários, as métricas, as verificações desse caminho. Anota tudo como tem que ser, o passo a passo, como que acontece. Não tente, nesse momento,
corrigir o processo, apenas registre o processo. Tenha aí uma atenção especial aos pontos de decisão. Tipo, se acontecer A, faz isso, se não acontecer, faz aquilo, faz ou não faz, envia ou não envia. Sempre tem alguns momentos que tem esse pontos de decisão e esses são pontos de fragilidade no seu processo. Porque depende de quem toma aquela decisão. E se aquela decisão não está pautada por parâmetros, é ali que você começa a ter as variações no seu produto, no seu serviço. Ou seja, então, procure entender quais são as dúvidas nesse momento, quais são os fatores que impactam nesse momento de decisão. Então, passo número 3, seguir o processo. Primeiro você identificou, agora você seguiu o processo e você registrou o processo. O quarto passo, com tudo ali desenhado, com todas as informações, aí sim, você vai redesenhar o processo. E aí você vai buscar deixar ele o mais liso possível, o mais clean possível. É você eliminar idas e vindas, né, de um documento, é eliminar documentos desnecessários, é criar documentos mais simples com as informações que sejam relevantes para acompanhar aquele processo. É você eliminar ou corrigir pontos de decisão, pontos de verificação e definir quais são as métricas ou o que precisa ser medido em cada ponto dessa de verificação ou de decisão. Então, essa é a hora que você vai realmente fazer a mudança no seu negócio. Uma boa dica, né, principalmente nesses pontos de verificação, é você ter um checklist. O checklist nada mais é do que um lembrete de tudo aquilo que precisa ser verificado em cada etapa do processo. E esse documento acompanha por exemplo, acompanha o pedido de compra que vai se somar com as características do produto, que vai se somar com os dados X, que vai se somar com o documento de comissão do vendedor, e aí sucessivamente. Enfim, isso você vai dando tique nesse checklist e vai passando de um estágio para o outro. Ou seja, quando você chega num estágio, uma pessoa fazendo e vai passar por uma outra, essa que vai receber precisa verificar se as informações necessárias estão ali. E se não estiver, o que faz? Volta-se o processo, ou seja, ele é avaliado a cada estágio, ele volta para o processo anterior até que a pessoa, o responsável pela unidade anterior, corrija aquele dado. E aí, através de métricas e planos de incentivo, enfim, outros aspectos na construção de um negócio, vai fazer com que então essa pessoa tenha o maior comprometimento, envolvimento e responsabilidade na execução daquelas atividades, daquela responsabilidade dele. Então, passo 4, redesenhe o processo. Passo 5, refaça o caminho com alguma outra pessoa, caso você tenha, né, uma outra pessoa da sua equipe, e busque, né, um outro ponto de vista, faça uma segunda avaliação, traga ideias, alguém da sua equipe, não queira você resolver tudo. Traga pessoas que estão atuando ali, normalmente trazem ótimas sugestões de melhoria. Basicamente, eles sabem até como resolver muitos problemas, ou como já resolvem no dia a dia. Hora de implantar, então, essas melhorias e fazer aí os pequenos ajustes. Quinto passo, refaça o caminho. Refaça o caminho do processo para identificar possíveis falhas e melhorias. Com isso em mãos, fez ali as correções, hora de implantar o processo. Traga as pessoas, oriente, fala quais são os objetivos, os cuidados que precisam ser feitos e treine as pessoas nas suas etapas, nas suas atividades, de forma que elas executem cada vez melhor aquelas mesmas atividades. Claro que você depois, com a evolução, você vai até treinando as pessoas em diferentes pontos desse processo para que você possa ter contingências quando você tiver, por exemplo, uma pessoa faltou, uma pessoa está de férias, você pode ter processos ali de substituição. Mas, essencialmente, você vai desenvolver a pessoa para que ela seja hábil o suficiente para desenvolver aquela atividade. Ou seja, passo 6, implante e treine as pessoas no processo. E o passo 7, para a gente fechar isso daqui, é fazer as correções caso ocorra. Deixe registrado todo o processo X, né? O processo de faturamento, o processo de atendimento a clientes.
deixe registrado da melhor forma possível, o mais claro possível. E hoje tem-se vários recursos. Utilizar-se de vídeos para se mostrar como fazer tal coisa é super legal. Fotos, descrições, mostrar relatórios, ou seja, quanto mais isso ficar registrado, menos risco corre de alguém que, por motivos A, B ou C, inclusive você, dono do negócio, que não estiver na empresa, você diminui o risco da empresa parar por essa falta aí da informação, da confiança e do conhecimento do processo. Um outro ponto positivo de ter esse negócio super registrado é desenvolvimento das pessoas. As pessoas novos que chegam na empresa ou melhorias que possam acontecer, vai acontecer justamente estudando o processo. Você vai lá e estuda o processo, que vai ser muito mais fácil na hora de você treinar essa pessoa no campo de batalha. Ela já tem as bases, já está tudo ali. Imagina aquilo tudo super registrado, tudo certinho. Então, com isso, você vai começar a construir o famoso manual de procedimentos da empresa. O manual de procedimentos da empresa pode-se dizer que é um grande manual de treinamento das equipes do seu negócio. É uma grande ferramenta. E como eu disse lá atrás, ele não morre. Tem assim uma recorrência de revisitar esses processos, de trazer as ideias, as sugestões, as mudanças para que ele seja um algo vivo na sua empresa que represente exatamente o que está acontecendo. Porque também não adianta nada você ter um processo que ninguém siga. Então aí você tem um outro problema. Mas um processo onde as pessoas estão treinadas e sigam, te garante aí realmente uma tranquilidade muito grande na sua empresa. Enfim, como eu disse, tudo isso, na verdade, é muito simples de fazer. O que precisa é ter uma dedicação para montar tudo isso daí. E hoje você tem diversas ferramentas eletrônicas onde você consegue desenhar o processo, fazer simulações, inclusive ferramentas gratuitas. Você pode usar o seu celular para gravar ali como faz, de uma forma muito simples e deixar isso registrado. Ou seja, tudo isso vai facilitar essa construção, esse registro do passo a passo dessa construção desse seu manual de procedimentos, enfim, dessa construção dessa base. Uma sugestão: esqueça regras, convenções, porque você tem, para desenhar um processo, tem que fazer um quadradinho assim, um triângulo assado. Cara, procure usar um formato de comunicação que você e a sua empresa se entendam. Lá na frente, quando estiver em outro patamar a empresa, entra-se mais com formalizações. Mas no primeiro momento, pense numa forma de deixar o seu processo, de deixar a sua empresa muito mais fluida, muito mais simples de tudo isso acontecer. Então, esses são os passos que você pode fazer na sua empresa. Espero então que você tenha anotado. Vou dar uma repassada rápida aqui. Enfim, primeiro, reserve seu tempo. Depois, identifique o processo a ser melhorado. Terceiro, faça o caminho da informação. Caminhe no processo. Quarto, redesenhe o processo. Quinto, refaça o caminho do processo, pegue novas ideias, pegue um segundo ponto de vista. Sexta, implante o processo e treine as pessoas no processo. E sétimo, deixe tudo isso registrado para futuras atualizações. Use isso como uma rotina no seu negócio, na construção da sua empresa. Indo então aqui para os nossos finalmente, eu queria fechar com a seguinte situação, né? Ok, Roberto, muito legal, só que agora, e eu, o dono do negócio, o que eu ganho com tudo isso? Porque pelo que você está me dizendo aqui, até agora eu só estou vendo mais trabalho para mim. Você falou aí que vai ter benefício, mas até agora eu só estou vendo mais trabalho no meu dia a dia. E é verdade, né? Como eu disse, isso é um investimento. Né? E certamente vai exigir aí uma dedicação e um comprometimento extra na fase inicial. Mas a boa notícia é que os benefícios são duradouros, eles ficam na sua empresa. E quais são então esses benefícios? O que fica na sua empresa? O que é os ganhos para você, dono do negócio, de implantar esses processos então na sua empresa? Bom, além dos benefícios que eu já comentei ali, como redução de custos, maior controle das atividades, essa facilidade de treinamento e desenvolvimento de equipe, de pessoas,
para você, o dono do negócio, você tem a chance, a possibilidade de alavancar a sua empresa e obter resultados crescentes e exponenciais. Vamos lembrar aqui, se você criou esse processo, está identificando melhorias, está implantando melhorias, obtendo cada vez mais resultados, o que você tem? Você criou um modelo de negócio, você tem um conhecimento da sua empresa registrado. E isso vale ouro. E o que você pode fazer? Você pode comercializar esse seu conhecimento, esse seu processo. Ou seja, você pode abrir uma nova fábrica ou uma nova unidade fabril, se for a sua atividade. Você pode abrir filiais e você pode, inclusive, como eu falei, fazer franquias. Franquias é uma forma de você crescer a sua empresa, crescer o seu modelo de negócio com baixo investimento. Com baixo investimento em ativos e imobilizados. Ou seja, você ensina pessoas a fazer como você faz e obter resultados e ganhar dinheiro com isso. E você ganha em tudo que as pessoas estão ganhando. Essa é a base da construção de franquias. Mas, na verdade, o maior benefício que eu enxergo e que eu vejo quando você tem, ou quando consegue implantar esse processo de uma forma consistente, ter essa dinâmica de implantar os processos, é que a sua presença na empresa passa a ser cada vez menos necessária. A sua empresa começa a funcionar cada vez mais sem depender de você. Faço aqui a pergunta: quantos donos das lojas de McDonald's vocês já encontraram lá na loja, ali correndo atrás fazendo as coisas? Eu, particularmente, nunca encontrei nenhum na loja ali trabalhando. Se acontece de encontrar, ele está indo ali comer um lanche, vendo como é que tá as coisas, dando uma passada, mas você não vê ele lá. É isso. Basicamente é isso. E quem é o dono de uma loja de McDonald's, às vezes até de algumas lojas? É um empresário, assim como você, assim como eu, que decidiu investir nesse segmento. Porque se identifica, porque, enfim, cada um com seus fatores. Mas o principal, que esse funcionamento da empresa, independente de você, vai te propiciar que você tenha de volta aquele tempo de qualidade que talvez hoje já esteja um pouco escasso para você. É você poder estar junto da sua família, mais perto dela, conhecendo, viajando, curtindo ali o crescimento dos seus filhos e também estar mais atuante na sua empresa para continuar construindo e crescendo o seu negócio. Ou seja, você vai ter uma atuação estratégica na sua empresa porque a operação está acontecendo pautada num conhecimento registrado, treinado das rotinas que acontecem no seu negócio. Ou seja, você se preocupa cada vez menos com a operação e cada vez mais com o crescimento do seu negócio, que é estar na função de dono. Pessoal, faz sentido isso para você? Fez sentido essa nossa conversa? Esse conteúdo teve valor para você? Se teve, deixa um joinha aí, faça algum comentário, me conta aí o que ficou faltando, até o que seria um outro tema que você gostaria de ouvir, que a gente poderia discutir aqui, sempre ligado ao desenvolvimento das empresas, dos donos do negócio. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês que tiveram aí esse tempo comigo. E, como eu falei, se isso teve relevância para você, se teve conteúdo, curte os canais, se registre neles, compartilhe, convide aquele seu outro amigo empresário para que ele também tenha aí, adquira esses conhecimentos e possa então aumentar os lucros, caminhar cada vez mais para duplicar os lucros do seu negócio. Por enquanto é isso. Lembrando que nossos encontros são todas as terças e quintas-feiras às 7h30 da noite, sempre com um tema novo ligado ao desenvolvimento do negócio. Ok? Obrigado e até a terça-feira e a gente se vê. Até mais, pessoal!